Nos postos Petrobras, você paga com AME, pontua no Premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AME Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AME, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AME Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com as notícias do Boa Noite Cidade, os principais destaques dessa noite. Valdir Pomatti vai para seu terceiro mandato como vereador. Benefícios da yoga para crianças. Programa Talk Show falou sobre tecnologia. Dia 18 de novembro é dia do conselheiro tutelar. Tem boletim esportivo com o Yuri de Oliveira. Vitória de Gustavo Bonotto. Resultado presumível, diz Altair Ramos. Morte de Romalim Branco. A chula está de luto, diz Jackson Gomes. Tem também as atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região. Segmento de comentário de hoje com Mário Muraro e as informações da segurança pública. Esses são os destaques dessa noite que você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade está começando. Valdir de Biasi Pomatti foi um dos eleitos para a Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha. Foi o quarto mais votado, somou 528 votos. Este será seu terceiro mandato e foi entrevistado pela Rádio Lagoa FM e pela Lagoa TV. Sim, Edmar, esse ano eu me propus a fazer uma campanha diferenciada, falando com a minha família. A gente resolveu a reunir todos eles no domingo de tarde, lá na sede do Santos, e onde a gente pegou um palestrante lá, onde ele foi falar conosco assim, sobre eleição, sobre motivação e a importância de você ter alguém que te represente. Aí foi o primeiro passo que eu fiz. E depois daí, em conjunto com essas pessoas que estavam me apoiando, a gente resolveu fazer visitas direcionadas, onde a gente não visitou praticamente nada do interior, a cidade também pouco, sabe? Eu procurei, assim, fazer uma campanha diferente com propostas diferentes. Qual seria essa minha proposta diferente, Ademar? O meu mandato, que eu quero que seja inclusivo, que as pessoas participem do meu mandato. Aonde eu fui, aonde eu falei com as pessoas, eu disse que as pessoas que votassem em mim seriam as pessoas que iam fazer o meu mandato. De que forma, Ademar? Eu passei 8 anos na Câmara fazendo pedido em nome do vereador Pomatti. Eu não quero mais fazer em nome do vereador Pomatti. Com a autorização das pessoas, eu quero pôr as pessoas em primeiro lugar. Eu só quero ser a voz dos meus eleitores na tribuna da Câmara. Ouvir os eleitores. Ouvir os eleitores e até fazer o pedido tudo em nome deles. Porque quem vive o dia a dia, quem sabe dos problemas da rua, do bairro, enfim, N problemas que tem são eles, não somos nós, né? Então essa é a diferença que eu quero fazer na Câmara de Vereadores, colocando as pessoas em primeiro lugar. Pomatti, a votação ficou dentro daquilo que imaginava, dentro daquilo que projetou? Ademar, se for analisar, todos os que receberam voto, foram 2 que sobressaíram um pouco mais. Foi uma eleição
parelha, né? Não teve aquele absurdo de voto. Exato. Então eu acredito que ficou assim. Claro que você, quando concorda, você sempre espera mais, né? É igual uma partida de futebol, você não quer ganhar de 1-0, você quer fazer 3, 4 gols. Mas ficou assim, eu estou muito contente e agradeço esses 528 votos que eu recebi da população da Lagoa. Podia ter sido mais, né, Edmar? Mas a gente sabe que tinha tantos candidatos, tinha tantas famílias, tinha tantas famílias assim que tinham pessoas ligadas a elas concorrendo, então acho que ficou dentro do esperado, sim. Pedagoga e especialista em yoga para crianças, a Prof. Tami trabalha ainda com atividades para crianças com necessidades especiais e dificuldade de aprendizagem no município de Caxias do Sul e foi ouvida pela Lagoa TV. Tami fala sobre aspectos importantes para desenvolver uma educação mais humanizada e que o Brasil está distante de uma boa colocação de acordo com provas que são realizadas e avaliam os índices educacionais no país e no mundo. O yoga surgiu como uma necessidade que eu percebi dentro da sala de aula. Dificuldade de concentração das crianças e dificuldade de levar uma atividade até o final, mesmo que elas gostem e tenham interesse na atividade. Então, eu comecei com esse trabalho de yoga, ainda como titular de turma dentro da sala de aula, e percebi um resultado muito positivo nas crianças. O yoga é trabalhado de forma bastante lúdica com as crianças, é através de brincadeiras, e assim vai se desenvolvendo a consciência corporal, consciência espacial, motricidade, além de trazer calma e tranquilidade para as crianças, trazendo um momento só delas, para que elas possam entrar em contato com o seu mundo interior e começar a harmonizar com os seus sentimentos. Além disso, são trabalhados contos, historinhas, né? São histórias. E essas histórias, esses contos, eles vêm dessa tradição milenar do yoga, que também desenvolve na criança questões como valores, como virtudes, que são fundamentais para um convívio social saudável. Nós temos uma prova realizada, que se chama prova do PISA. É uma prova realizada com muitos países e ela avalia o índice de educação, o índice educacional. Nessa prova também é analisado as questões escolares, da vida escolar, da vida estudantil, da escola em que as crianças convivem. E nós temos um dado bastante interessante que nos afirma que as crianças têm muita dificuldade no início da aula em parar e concentrar-se. Então, os professores levam muito tempo, perdem um tempo precioso, tentando fazer com que as crianças parem para então iniciar a aula. Essas crianças que têm dificuldade em se concentrar, em parar no início da aula para começar a ouvir o professor, são as crianças que apresentam os maiores índices de dificuldade em leitura. Então aí nós vemos a importância de começar um trabalho de yoga logo com as crianças pequenas, logo cedo, para que elas comecem a conseguir se conectar e se concentrar, e entender que existe um momento de brincar, um momento de conversar e um momento de parar e prestar atenção, e até mesmo, porque não, um momento de parar e olhar para si. Falando em prova do PISA, essa não é a nossa única prova que mede os índices educacionais. Nós temos também no Brasil a prova que se chama ANA. É uma prova que mede a alfabetização, o nível de alfabetização. E nós temos grandes preocupações aí com os índices que retornam para nós, tanto da prova do ANA quanto do PISA, que demonstram que as nossas crianças no Brasil têm um índice de alfabetização bastante baixo. Nos nossos índices mundiais, na prova do PISA, nós estamos em 55º lugar, nós ocupamos uma posição bastante baixa, enquanto países asiáticos e a Finlândia são os países que estão no topo dessa lista, tem uma educação muito mais avançada. Mas o preocupante
mesmo é a nossa posição, é o fato de estarmos trabalhando ainda de uma forma bastante precária, não trazendo soluções reais para a alfabetização das nossas crianças, não só alfabetização em língua portuguesa, mas como também questão de alfabetização matemática, então os nossos índices são piores ainda, nós temos índices muito baixos. A nossa qualidade de ensino, no sentido de alfabetização, é muito precário, o que vem gerando um déficit muito grande no aprendizado dessas crianças. Por esse motivo, eu acredito que seja fundamental nós levarmos esse questionamento para a sociedade. É importante que a sociedade reflita, é um problema comum, é um problema de todos nós, a educação é o futuro do nosso país. Então, nós precisamos debater esse tema. Quais são os meios, que caminhos nós temos para resolver estes problemas? Nós precisamos pegar esses índices dessas provas, analisar e criar soluções novas, modificar o nosso contexto educacional. E, além disso, contar com todas as ferramentas possíveis que estão aí disponíveis. As pesquisas que surgem a respeito da alfabetização científica, atividades como essas de yoga, atividades que trabalham as emoções das crianças, para que nós possamos conseguir futuramente equilibrar essa educação, ter cidadãos mais equilibrados, sejam responsáveis, realmente responsáveis pela sua vida, pelo seu futuro e, sem dúvida nenhuma, pelo futuro da nossa nação. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima. O programa Talk Show desta terça-feira recebeu Lindomar para falar de games e tecnologia. Confira. Tu, em parceria com a Infoei, montou uma loja online, né, digamos assim, que é a LZZ Shop, né? Isso, na verdade é assim, ó. Digamos que eu faço dois negócios. Eu faço uma prestação de serviço, que é uma assessoria e consultoria junto com a Infoei. Então eu faço um serviço terceirizado para eles na parte de internet. Então assim, vendas de internet, ajuda aquele cliente assim, ó, cara, a internet é uma coisa que nunca vai funcionar 100%. Né? É uma coisa que vai ter, mas você vai sempre tentar buscar excelência em levar uma melhor qualidade de sinal dentro da tua casa, mas principalmente eu vou te dizer qual o melhor equipamento vai funcionar a tua internet. Isso é fundamental. Do mesmo jeito que você quer ter sempre um celular bom para poder câmera boa, mais memória, mais velocidade, não adianta, é que na história do videogame lá no início, não adianta eu ter um PlayStation 5 que lança agora depois de amanhã, com resolução até 8K, e eu ter uma TV lá de LCD ainda que não é nem Smart, entendeu? Não adianta. Não combina uma coisa. Não combina. Então, assim, é a mesma coisa que eu falo às vezes. Então, esse trabalho que eu faço da internet é um pouco isso. É levar realmente a tecnologia que você precisa ter em casa para funcionar a internet do jeito que você quer que ela funcione. E muitas vezes facilitar, por exemplo, com periféricos. Exatamente. Né? E aí, junto com isso, como eu já trabalhava lá na UR Games, é um universo onde eu estou sempre trabalhando, eu resolvi abrir a minha loja. Era um projeto que até 2 meses atrás ele estava muito distante e do dia para a noite eu disse, não, eu vou fazer e a gente fez, sabe? Então, para a galera que já viu, eu dei uma pequena falada aí no Lagoa Digital no último programa, porque a gente vai trazer, de repente, no próximo ou no outro oficialmente, tudo mais, mas agora tem a LZZ Shop, Games e Tecnologia. Se vocês procurarem aí, tanto no Facebook quanto no Instagram, tem uma loja online. Então, vendo assim, ó, tudo que vocês imaginarem do universo gamer, periférico, mouse, teclado, console, agora também, assim, jogos, a era digital, como a gente já está falando disso, eu bato muito na tecla que agora, daqui para frente, a era digital é que vai mandar nos jogos, então, cada vez menos o jogo em CD vai ficar mais obsoleto, então, tudo isso eu estou trazendo, tipo, o que... Tudo em nuvem, né? O que eu acho que é o futuro dos games. Eu já estou tentando trazer agora, aos pouquinhos, para a galera entendendo como funciona. Então, eu tenho... vai ter consoles da nova geração mais para frente. Então, assim, ó, sigam lá a LZZ Shop, aí, Games e Tecnologia. Sigam no Instagram, sigam lá no Facebook. Tem uma coisa que eu estou trazendo muito também, galera, assim, ó, eu estou fazendo um serviço de... digamos que uma manutenção preventiva no console também. Fiz alguns cursos, alguns treinamentos, então assim, a limpeza, troca de pasta térmica, que nem um carro. E é uma coisa diferenciada aqui para poucas pessoas, ou quase ninguém faz, né? Exatamente, então assim,
resolvi trazer para Lagoa isso. Claro, a nossa região aqui, pegamos assim, aqui a galera que nos assiste, Caseiros, Ibiraiara, Sananduva mesmo, que eu acabei fazendo uma venda hoje, sabe, para comentar e tal. Toda essa região aqui, tranquilo, é próximo, a gente consegue negociar, sinta todo consegue mundo... de carro ali, isso, consegue... sinta-se todo mundo atendido e, claro, a gente online hoje, nós estamos falando de internet. Sim. O mercado da internet, galera, você lidar com isso é o mundo, tá? É o mundo. Tu vende para qualquer lugar do Brasil. Existe até o Mercado Livre que te facilita muito. Eu vendo muito por lá, tá? Assim, ó, por exemplo, vai chegar amanhã um jogo, um FIFA 20 que foi para São Paulo. Sabe? Saiu daqui de Lagoa e veio para São Paulo. No final de semana eu fui entregar um PlayStation 4 em Erechim. É uma coisa que a internet facilita isso. Exatamente. Né? O pagamento online. Assim, tem seus riscos. A internet é um mundo sem lei? Com certeza é. Com certeza é. Mas assim, ó, existem N ferramentas, existem N coisas que te ajudam, sabe? Mas assim, ó, precisando, tecnologia, games, só falar aí então comigo, me chama no Instagram, segue lá que cada vez vai ter mais novidades. Com certeza vamos espalhar mais, né? Porque Lagoa Vermelha precisa de mais coisas tecnológicas, já que tem poucas empresas aí que lidam bastante apenas com isso, né? A gente tem empresas distintas aqui em Lagoa, né? Que fazem esse serviço, é interessante. Realmente né? tem pouca opção mesmo e eu estou tentando chegar para trazer mais qualidade aí para todo mundo, né? Porque não adianta você vender, mas você não saber orientar o cliente, você saber explicar, você que nem disse tem um diferencial que é a manutenção. Exatamente, e é o conhecimento. Uma coisa que eu não faço, cara, beleza, tu tem aquele papo do vendedor, a gente tem a desenvoltura porque a gente tá aqui, a gente já fala com o público, então é meio natural. Mas uma coisa que eu não faço, cara, eu não fazia isso na UR Games, teve colegas lá que eu acabei, digamos que treinando, e eu passava muito isso para eles, assim. Tudo bem, você tem que tentar vender, é o teu negócio, você tem que ganhar dinheiro, você precisa sobreviver. Mas, cara, pra mim é a satisfação. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim, ó. Tem cliente que me chama, às vezes, no Instagram, pra perguntar como é que ele faz pra jogar online, um determinado jogo, tá? Cara, não me custa tirar 5 minutos e explicar pra ele. Aí, eu tinha o jogo pra vender que ele queria comprar. Só que ele conseguiu em outro lugar mais barato. Eu disse, cara, aproveita a promoção. Vai lá, tá com ótimo preço. Eu, infelizmente, não consigo te fazer esse preço. Pega lá, entendeu? Mas onde é que ele veio consultar aquilo? Ele veio consultar comigo, entendeu? Então você automaticamente já ganha uma pessoa. Que por mais que ela não compre agora contigo, comigo, mas exatamente. quem sabe porque tu deu uma ajuda ali, vou comprar com fulano, por mais que seja um pouquinho mais caro, mas o cara te dá isso aqui. Exatamente. É uma vantagem. Outra coisa que eu faço. Eu tava afim de um jogo de tiro. Cara, como é que tu quer o jogo? Tu quer em primeira pessoa? Eu tinha visto esse daqui. Cara, se eu já joguei, assim, ó, eu sempre falava, eu joguei muito jogo já. Então, às vezes, eu pergunto pra pessoa, qual jogo você tem na tua casa que já jogou? Eu joguei esse. Cara, então eu te indico esse. Segue uma linha que eu sei que você vai gostar. Se tu já pegar uma coisa muito diferente, às vezes tu não vai gostar, não entendeu? Vai se adaptar também, né? Uma coisa que eu cuido muito também é o orçamento, tudo é caro. E o mundo digital é caro, né? Então, assim, às vezes eu digo, olha, vale mais a pena tu pegar esse daqui, tá? Porque o outro não compensa, entendeu? Esse é mais custo-benefício, ou espera mais pra frente isso, entendeu? Então, eu sempre tento levar o que realmente eu sei que o cliente vai funcionar. Não adianta, por exemplo, eu pegar e vender lá um mouse ou um teclado gamer top de linha pro cliente ir usar no console, né? Tu pode usar, mas por causa que ele não vai poder usar toda a capacidade que o teclado e o mouse tem, porque o console não vai ter todas as configurações que tu vai fazer no computador. Não, então tu vende um mais simples que vai atender ele do mesmo nível, mas com um custo muito menor. Então, é isso que eu tento levar para o cliente, sabe? Que é aquela, digamos assim, aquela realidade, a sinceridade, a honestidade na venda. É esse o principal diferencial. E a satisfação do cliente, né? E o conhecimento, né? O conhecimento que eu tenho, a bagagem que eu adquiri por hobby, eu vou passar para o cliente final hoje. Então, ele pode ter confiança que é o conhecimento, é um jogo, se eu disser, é o console revisado, tudo com garantia. Então, é isso que eu vou tentar levar. Dia 18 de novembro é comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar. A equipe da Lagoa TV fez uma reportagem especial. Boa noite, Yuri. Boa noite, telespectadores da Lagoa TV. A gente agradece mais uma vez pelo espaço, pelo convite da rádio, para a gente vir aqui mais uma vez falar um pouquinho do nosso trabalho, das nossas demandas nesse período de pandemia. E hoje, como você disse, um dia bem importante, né? Dia 18 de novembro, que é comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar. Conselheiro tutelar, essa função tão importante, né?
que trabalha aí para garantir os direitos da criança e do adolescente. Inclusive auxiliando principalmente escolas, né? Quem sabe pais e outras instituições também, né? Isso, é um trabalho em conjunto, né? Com diversos órgãos. A gente trabalha em rede e sempre promovendo essa parceria aí com as escolas, com a comunidade, com os pais, aconselhando e fazendo ali o que está dentro do possível, né? Para que os direitos da criança e do adolescente estejam sempre em prioridade. Mas falando do dia do conselheiro tutelar, como é ser conselheiro tutelar? Olha, Yuri, cada dia é um desafio, né? É uma função muito importante, mas bem delicada, né? Porque a gente se depara ali sempre com a violação de direito. E isso é uma situação que nos entristece bastante, né? É uma coisa que desgasta bastante o conselheiro tutelar, porque você tem que estar a par ali dessa violação de direito, que não é o que a gente quer, né? A gente quer que esses direitos sejam sempre a prioridade. Mas é uma construção, né? Cada dia também a gente vai construindo esse vínculo com a comunidade, é uma agregação de conhecimento, de troca de valores, né? E assim a gente vai fazendo o nosso trabalho. Junto desse dia a dia, com certeza, assim como existem coisas boas, existem as dificuldades, né? Quais as dificuldades hoje em dia passadas pelo Conselho Tutelar? Eu acredito, no nosso ponto de vista, que hoje a maior dificuldade para nós é a compreensão da comunidade quanto às funções do conselheiro, né? Porque a gente se depara com situações que muitas vezes não fica bem claro as funções e são atribuídas a nós, de repente, funções que não estão dentro da nossa competência, né? Porque vale deixar bem claro que nem toda situação que envolve a criança e o adolescente é da competência do Conselho Tutelar, né? Porque a gente age dentro das atribuições que a gente pode ir, né? Não podemos ir além. E essa é uma dificuldade que a gente enfrenta, que muitas vezes a gente não tem capacidade para resolver aquilo que não está dentro do nosso alcance. E as questões que é aquilo que eu já falei, né? Sempre que a gente vê essa violação, esses direitos que não são preservados, que também é uma questão emocional que deixa a gente bem frustrado. Acaba mexendo com o emocional, então, né? Com o emocional, é uma questão bem emocional, ainda mais para quem tem filhos e mesmo para quem não tem, né? Você se deparar ali com situações, com questões de crianças. Coisas complicadas, às vezes. Situações complicadas e delicadas que a gente não gosta, né? Mas temos que agir para resolver e combater, né, Yuri? E falando de combater, a gente sabe que na pandemia muitas coisas mudaram. E como está funcionando o Conselho Tutelar agora na pandemia? Está funcionando normalmente? Com o que está trabalhando? O Conselho Tutelar, né, agora no período de pandemia, a gente está trabalhando mais sob o regime de plantão. A gente não deixa de atender nenhuma demanda, né, estamos sempre resolvendo, mas é mais no plantão, né, porque na sede a gente não está atendendo diretamente, até por uma medida de precaução, né, devido à pandemia. A gente evita de fazer aquelas visitas rotineiras que a gente fazia, mas quando é uma questão urgente, a gente vai sim, não deixamos de atender nada que seja urgente. Mas quando é algo que é possível atender por telefone, a gente faz esse atendimento via telefone daí. Então, eu quero que tu deixe, né, os telefones aí do Conselho Tutelar para que o pessoal, caso precise, né, poder contatar. Então, Yuri, os telefones para contato do Conselho Tutelar, né, como eu disse, a gente está atendendo mais via plantão, então a gente recomenda que as pessoas liguem para o 9688-7332. Esse telefone, ele é plantão 24 horas, né? Finais de semana, sábado, domingo, enfim, 24 horas, precisando, a gente recomenda ligar nesse número, porque o número da sede agora, que é o 8098, geralmente não tem ninguém ali, né? Mas quando tem alguém ali, porque sempre tem alguém para fazer algum trabalho, a gente sempre está ali, mas precisando, eu indico ligar no plantão, que é mais fácil de alguém estar disponível para atender. Tá certo, então, Marinilce. Meus parabéns pelo seu dia também. Parabenizo em teu nome todos os teus colegas, né? E considerações finais. A gente também quero parabenizar os meus colegas que não puderam comparecer, né? E dizer para o pessoal, né, que para nós também é um motivo de bastante alegria poder comemorar esse dia e comemorar essa conquista, né, que através do ECA a gente chegou, né, no Conselho Tutelar.
e dizer que estamos à disposição da comunidade para o que precisarem. Estamos prontos sempre para atender. Agora tem boletim esportivo com o Yuri de Oliveira. Olá, eu sou Yuri de Oliveira e venho trazendo informações do esporte para você no seu Boa Noite Cidade. Vamos começar falando da dupla Grenal, o Grêmio que jogou hoje pela Copa do Brasil contra o Cuiabá, né? No último sábado também goleou o Ceará por 4-2 e se aproximou do G6 no Brasileirão. Na ocasião, jogadores como Pedro Jeromel foram preservados. Outros, como Jean-Pierre Pepe e Diego Souza, estiveram em campo. O técnico não contou com Kahneman e Orejuela, que seguem com suas seleções, e nem Paulo Miranda, lesionado, né? E também falando do Internacional, o Internacional joga hoje às 9h30 da noite contra o América Mineiro, disputam a vaga para as semifinais também da Copa do Brasil. Apesar da vantagem conquistada no Beira-Rio, o Coelho vai manter força máxima para enfrentar o Inter nessa noite, já que pode fazer história mais uma vez e chegar à sua primeira semifinal da Copa do Brasil. No final de semana, empatou em 0-0 com o Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro, onde ocupa a terceira posição na tabela. E o volante Zé Ricardo segue tratando uma lesão na coxa posterior e pode ser dúvida. Fora isso, a equipe de Lisca deve repetir a escalação do jogo de ida com Matheus Cavicchioli, Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus e João Paulo, Zé Ricardo ou Sabino, Juninho e Giovani, Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo. E também falando do Lagoa Futsal, o Lagoa Futsal segue treinando, se preparando para o jogo de sexta-feira às 20 horas em casa contra a AMF de Marau, fechando aí os jogos das fases de grupo. E a gente vai voltando a qualquer momento com mais informações do Lagoa Futsal na sua Lagoa TV e também na sua Lagoa FM. Você confere o jogo entre Lagoa e MF de Marau pela Rádio Lagoa FM e também pelas demais plataformas. A gente vai ficando por aqui e a gente promete voltar amanhã no seu Boa Noite Cidade. Tenham todos uma ótima noite. Intervalo e na volta você confere vitória de Gustavo Bonotto, resultado presumível, diz Altair Ramos. Morte de Romalim Branco, a chula está de luto, diz Jackson Gomes. As atualizações da Covid-19, segmento de comentário de hoje com Mário Muraro e tem também as informações da área da segurança pública. Nós já voltamos. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Nos postos Petrobras, você paga com AMI, pontua no Premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós.
Reeleição de Gustavo Bonotto é presumível. Essa é a avaliação de Altair Rec Ramos, que esteve incorporado à equipe da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, que realizou cobertura das eleições deste ano. Fez um balanço na manhã desta quarta-feira do desfecho das eleições em Lagoa Vermelha. Tivemos uma oportunidade, Ademar, de acompanhar as eleições em Lagoa Vermelha até em um momento em que o site do TSE nos permitiu, né? Que é, como diz hoje, acho que o grande derrotado nessa eleição, infelizmente, foi o sistema do TSE, né? Verdade. Que atrasou no Brasil inteiro. Na eleição passada, e em 20 minutos após encerrar o pleito, estava todo o resultado praticamente consolidado. Mas tudo bem, faz parte, né? Acho que o importante é que isso não maculou o processo a nível de Brasil. E Lagoa Vermelha, né, uma eleição aí atípica, nós sempre falávamos isso, o Brasil viveu uma eleição atípica, uma nova forma de fazer política, de fazer campanha política, né? Acho que tiveram todo mundo se reinventar, a rede social pegando com maior firmeza, né, na campanha, no trabalho dos candidatos. E a eleição para prefeito, a eleição majoritária de Lagoa Vermelha, na verdade, hoje a gente pode até falar, era presumível que poderia acontecer uma diferença muito maior do que teve na outra eleição. Eram tão somente 2 candidatos, né, o atual prefeito, e isso não é méritos, vamos deixar bem claro, só de Lagoa Vermelha, de todo mundo que concorreu à reeleição. Se fosse fazer um levantamento, creio que 90% dos candidatos que concorreram à eleição, 80%, 90% conseguiram se reeleger. Mas o fato é que realmente aqui o Gustavo Bonotto ampliou a sua margem de voto de diferença em cima exatamente do mesmo partido político que disputou outra eleição. E um partido político na Lagoa Vermelha que aí comandou o município por 16 anos, né? Que sempre teve... E com boas administrações. Isso, que sempre teve, né, na sua propaganda o ponto forte, o governo das administrações do PDT, mas que infelizmente, quem sabe, saturou, né, na opinião pública, quem sabe a forma que se comportou nos últimos 4 anos, né, com a sua bancada na Câmara, fazendo uma oposição às vezes muito ferrenha. As manifestações nas redes sociais, a gente via até mesmo durante os debates desta eleição, que sempre eram os mesmos líderes ali fazendo comentário, e acho que isso não caiu no gosto da população, né? E não caiu mesmo, né? Porque do Rômulo não se tinha absolutamente nada para falar. Um menino aí cheio de vontade, visionário, quem sabe, sonhando com uma possibilidade. E eu dizia aquele dia que eu tive essa oportunidade de passar por isso com, acho que menos idade do que o Rômulo. Na época eu tinha 23 ou 24 anos, mas já tinha ali uma experiência de um mandato de vereador, né? E tinha naquele momento um partido político que efetivamente não virou as costas para mim. Eu acho que aí tem alguma coisa nodal nessa questão. Nós não vimos as lideranças que o PDT tem em Lagoa Vermelha abraçado com o Rômulo em todos os lugares. Eu sei que jamais alguém do PDT vai vir aqui na rádio dizer que isso é verdade. Mas os eleitores sabem, né? A gente sentia o Rômulo... Deu para se perceber, para se constatar. É verdade, né, Ademar? E então, fazendo um paralelo com aquela eleição minha lá de 24 anos, que eu também em muitos lugares tinha que chegar indo me apresentar, e eu vi que o Rômulo sempre falou isso, né? Era o engraçado que se chegava na hora de apresentar, no próprio debate, dizer eu sou fulano de tal, né? Eu sou fulano de tal, filho de quem, isso eu me lembro perfeitamente que era assim que a gente fazia. Mas naquela época eu tinha um partido que, se eu parasse 2 minutos aqui, eu lembraria dos 30 líderes do partido que me levaram quase que no colo, né? No interior do município, isso aí. E do Rômulo a gente não viu isso, se ocorreu... Ele foi numa forma subliminar, né? Volto a falar, eu vi o prefeito Getúlio nos últimos tempos aí na campanha participando, né? E tudo, mas não foi suficiente para, de repente, diminuir a diferença, né? Para mostrar um crescimento do partido. Ao contrário, acho que o PDT, nessa eleição, é o grande derrotado, não é o Rômulo, acho que é o PDT. Muito tímida a participação das lideranças do PDT na campanha do Rômulo. Tanto dá para ver que nós vemos isso lá na composição da Câmara de Vereadores, né? O vereador que fez 1000 votos na outra eleição, nessa eleição fez 300 e poucos votos, né? Vereadores que, o próprio Vicente Durigon, que é uma expressão, né? Com 733 votos, e hoje, nessa eleição, reduziu menos da metade. O próprio Ranieri, que se reelege novamente, mas também que tem decresce a votação significativamente. E você não via, né, todo esse pessoal envolvido na campanha.
E isso também, de repente, a própria eleição dos candidatos a vereadores, ela tem com essa situação de repente, você não tem um candidato a prefeito com muita densidade. Nós falava no início, ontem, enquanto nós conversávamos à tarde, antes de saber qualquer resultado, que provavelmente ainda seriam as duas maiores bancadas, porque tinham os candidatos a prefeito. E o partido que não tem candidato a prefeito, a tendência é muito grande de reduzir, né, Ademar, e dali a pouco quase que desaparecer. Tá aí o MDB, que teve cheio de situação de ter 5 vereadores na Câmara, 4 vereadores na Câmara do Vereador, e elege hoje um vereador aqui no limite dos votos que o partido poderia ter, né? E perde o seu líder, né, que é presidente do partido, de uma votação na época aí de aproximadamente 700 votos, agora faz 300 votos, né? Então alguma coisa, uma situação para ser repensada, né? A forma de fazer a política e tudo por uma próxima eleição. Ocorreu na segunda-feira a morte do lagoense Romalim Branco. Morava em Chapecó, Santa Catarina. Uma pessoa que sempre foi ligada ao tradicionalismo desde o tempo de Lagoa Vermelha. Jackson Gomes rememorou em entrevista à Rádio Lagoa FM que foi seu primeiro professor de chula. Seu corpo foi conduzido para a Lagoa Vermelha para ser sepultado em sua terra natal. Uma grande perda para a Lagoa Vermelha e a gente que tem agora com a internet tudo, né, Ademar, nós temos a comunidade chula aí, os grupos de chula do Brasil inteiro, e a chula está de luto. Nós agora, como a capital gaúcha da chula, também, mais do que nunca, triste com a partida deste grande amigo. Ademar, ele foi o meu primeiro professor de chula. Ele me ensinou 5 passos de chula na época. Antes disso, né, Ademar, no grupo de arte nativa, a gente tem várias gerações que a gente foi professor. Então, partindo de lá, né, do aprendizado que foi com ele. Quando ele foi para Chapecó também, tive oportunidade, eu, o seu Romalino, a dona Terezinha, a Romaira, fomos para lá e participei com ele, dançando lá também, no CTG que ele havia ingressado lá. Participamos em São Miguel do Oeste de um rodeio, concorrendo com ele por lá e dançando chula também. Eu e ele dançando chula. E te digo, Ademar, vai fazer muita falta no meio tradicionalista e principalmente ele foi um disseminador da dança da chula em Santa Catarina e no Paraná. Exatamente. Ele fez história aqui em Lagoa Vermelha. Fez história em Lagoa, fez história em Chapecó, fez história no Paraná. Lá ele continuou plenamente ativo com as danças a lida tradicionalista. Isso. Levou a tradição para lá. Então, e construiu amizades o Brasil afora, né? Assim, Ademar, é um cara que a gente agora ia homenagear ele, ia porque não aconteceu, né? Estava tudo certo que ele seria homenageado. Homenageado. Nós tivemos o primeiro homenageado, que foi o Elvis Leite, que já faleceu também. E depois foi o Felipe Zonta. E esse ano, o ano passado, 2019, nós fizemos o lançamento do sapateio na apresentação do grupo lá no CTG Alexandre Pato, que era a pré-estreia do grupo Pro Enarte. Foi feito o lançamento do sapateio nacional da dança da chula, que ia acontecer em maio. E em função dessa desgraça, dessa pandemia aí, veio não acontecer. Mas estava todo mundo mobilizado e ele... O importante, sobra um alento, sobra um conforto, Ademar, para a gente, para o grupo de arte nativa, para os amigos, para as pessoas que escolheram ele como sendo homenageado. Entre eles, eu sou um dos que também escolheu que fosse o nome dele a ser homenageado. A tia Ana, sabe, todo mundo, sobra o que, Ademar, que ele estava aqui no lançamento, ele participou, a gente registrou, a gente estava junto quando do lançamento e ele envolvido, trazendo e convidando o pessoal para vir a participar. Tenho certeza absoluta que o homenageado do próximo sapateio será ele e assim, não vai estar presente, mas a família vai estar presente, as pessoas vão estar aqui fazendo mais uma grande homenagem ao Romalim, mais do que merecida. Que idade tinha Jackson quando foi aluno de chula do Romalim? Eu tinha 16 já, eu só dancei chula adulta, Ademar. Eu não dancei, eles dançaram pré-mirim, mirim, essa gurizada toda. E eles faziam muitos embates, o Felipe Zonta e o Romalim.
Assim, os bambans. Porque, Ademar, assim, a rivalidade era muito grande, mas em cima do palco só. E eles ensaiavam junto no grupo. E outra, por que Inter e Grêmio são grandes? Por causa da rivalidade, você tinha um motivo para você ensaiar, para crescer, para se destacar. E ali a competição era diária dentro do grupo, então foi uma evolução dos dois, assim, sensacional. Nós tivemos o privilégio de estar sendo homenageado, o Romarinho dançou nesta homenagem e eu e o Felipe fomos homenageados entre os 30 chulhadores do Brasil pela Musa dos Tablados, a dança da chula, que a semente plantada foi lá atrás por um amigo, por uma pessoa que a gente tem muito carinho, admiração e vai ficar eterno. E ele faleceu, né, como eu chamava ele em cada evento que a gente estava, e quando ele chegava nos eventos que a gente estava apresentando ou avaliando, eu até o microfone e comentava, chegou meu professor de chula, Romalim Branco, e apresentava, e era sempre uma festa, sabe? E a gente fica orgulhoso de ter feito isso também, feliz de ter feito isso, sabe, Ademar? É muito gratificante. E como eu estava falando, então ele está encerrando a vida sendo professor novamente, né, Ademar? Porque a família, os amigos tiveram que ficar aguardando chegar a equipe de médico, porque após a morte dele ainda, ele foi doador de órgãos. Então, o pessoal chegou, a equipe médica chegou ontem, ele faleceu ontem à noite. A equipe médica chegou ontem às 6 da manhã só para poder tirar os órgãos para fazer a doação. Grande gesto. Grande gesto, ensinando a gente. Então, o Romarinho continua vivo aí, batendo no coração de alguém, ajudando alguém, dando mais vida para outras pessoas que precisavam. E vai permanecer para sempre na memória de todos nós. É isso aí, Ademar. Agora tem Silvana Grande com as atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região. Silvana, boa noite. Boa noite, Marina e espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir as informações, o boletim atualizado da Covid-19 do município de Lagoa Vermelha, enviado através do secretário municipal da Saúde, Eloir Morona, nesta tarde. Testes realizados desde o início da pandemia, 3.621. Destes, 696 positivos, porém 610 pessoas estão curadas. 66 pessoas seguem isoladas. Ontem tínhamos 8 lagoenses no Hospital São Paulo, porém hoje já são 7 internados e uma pessoa é de outro município. Óbitos, 13. Esse é o Plantão Covid-19, edição desta quarta-feira. A qualquer momento podemos voltar para atualizações. Comentarista Mário Muraro trazendo o segmento de comentário dessa noite. Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Espero que sim, espero que esteja tudo tranquilo aí, cheio de saúde, tranquilidade, certo? Mas muitos de nós estão hoje passando ainda a ressaca eleitoral, né? Muitos que foram candidatos, outros que não foram candidatos, mas que acompanharam de perto, alguns que se emocionaram em suas residências, outros que saíram para a rua estourar foguete. E está todo mundo ainda naquele embalo da emoção, naquela sensação estranha. O que se nota, né, o que se deu para observar é que geralmente aqueles que perdem, e isto é natural, encontram 550.001 desculpas, ou seja, aquela população que antes era inteligente, era consciente, que seria capaz de escolher o melhor candidato, quando o sujeito perde é chamada de burra, de ignorante, que escolheu a pior hipótese, a pior posição. Mas tudo bem, faz parte, é o choro do perdedor, isso a gente tem que acostumar. O que eu não acostumo é a mudança de postura, né? O sujeito sai do zero, elogia todo mundo, que nunca viu na vida, nem conhece, e depois volta para xingar essas mesmas pessoas que nunca viu, que nunca conhece. Mas faz parte, né? A sociedade e a população como um todo escolheu aqueles que ela entendeu terem melhores condições ou aqueles que demonstraram trabalhos efetivos. Muita gente nunca fez nada. E, de repente, de uma hora para outra, apareceu como o salvador da pátria. Alguns outros estavam em funções e quiseram trocar trabalhos obrigatórios dessas funções por voto, não receberam os votos, ficando chorando.
Faz parte. Se você está na função para trabalhar em prol da sociedade, você não pode estar esperando recompensa e de que os votos sejam casados ao seu serviço. O seu serviço, a sua função pública, é exatamente isso, uma função pública, não é uma função de troca. Então, não adianta chorar, tem que se conformar, tem que admitir que muitas vezes a sociedade enxerga aquilo que as pessoas não querem deixar transparecer. As máscaras do dia a dia caem nesses momentos. E é por isso que a ressaca eleitoral é uma coisa bastante interessante. Mas, falando em ressaca eleitoral, uma outra coisa chama atenção. Os candidatos do presidente Bolsonaro tiveram uma derrota, assim, humilhante em todo o Brasil. Raríssimos candidatos que se apresentaram como defensores ferrenhos do presidente Bolsonaro, alguns até utilizando o nome dele na identificação eleitoral, realmente foi uma repulsa social muito forte. Isso significa uma coisa bem interessante, a sociedade não quer mais radicalismo, a sociedade não quer mais loucura, a sociedade quer equilíbrio, quer ponderação, quer pessoas que saibam raciocinar e que saibam navegar entre direitos sociais, direitos individuais e necessidades do governo. É isso que nós precisamos. Menos bravata, menos gritaria, menos gente querendo troca, mais pessoas ocupando funções públicas e que saibam o que estão fazendo, que venham para beneficiar o povo e não para se beneficiarem do povo. Mas, pensa aí, esse é o comentário de hoje. Mais crítica, óbvio, como é que eu vou passar uma semana sem levar pau de alguém? Um grande abraço, gente, um grande beijo, eu volto, se tudo correr bem, semana que vem ou em outro horário qualquer. Tchau, tchau. E o Daniel Carvalho vem chegando, trazendo os destaques na área da segurança pública. Boa noite, Daniel. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Lagoa TV, noite de quarta-feira. E a gente vem trazendo para você que nos acompanha as informações da área da segurança pública. Pessoal, 2 fatos a gente destaca para você que nos acompanha. Primeiro, foi uma ação da Brigada Militar no nosso município. Olha só, nas últimas horas, 4 ocorrências de crimes envolvendo a Lei Maria da Penha, ou seja, ameaças, brigas, agressões envolvendo homens e mulheres. Ontem à tarde, por volta das 17 horas em Ibiragaras, a polícia foi chamada para efetuar o cumprimento de uma medida protetiva. O homem, quando recebeu esta notificação, acabou ficando descontrolado. A polícia teve que intervir usando a moderada força para conter esse homem, encaminhar ele até a delegacia de polícia e posteriormente levar ele até o presídio de Passo Fundo. Por volta de 23 horas, ainda durante todo o dia, várias outras ocorrências envolvendo crimes mediante a Lei Maria da Penha. Mas o mais grave foi por volta de 23 horas, na rua Emílio Machado, no bairro Medianeira. O SAMU foi acionado, a brigada foi acionada, pois na residência uma mulher de 28 anos foi agredida pelo seu companheiro. Ela tinha cortes de faca nos braços e um corte profundo na região do pescoço. Foi imobilizada conforme padrão e encaminhada ao Hospital São Paulo para atendimento médico. A polícia acabou fazendo uma busca, mas o autor das agressões não foi localizado. Ou seja, quando visualizou a guarnição, acabou fugindo e não foi localizado. Já pela nossa região de Carazinho, uma cena lamentável. Hoje, por volta de 5 da manhã, houve um incêndio em uma residência localizada no centro da cidade. Segundo as informações, no local morava uma idosa de 83 anos. No primeiro momento, não se tinha noção do que realmente havia acontecido. Apenas esse incêndio acabou em poucos instantes consumindo esta casa, esse imóvel de madeira. 2 caminhões do Corpo de Bombeiros Militar foram utilizados para combater as chamas. Porém, esta senhora acabou morrendo carbonizada. Como se tratava de um óbito, a Polícia Civil e os médicos peritos do IGP foram acionados para ir até o local e já iniciar o trabalho para tentar aí a localização desta senhora e as causas desse sinistro. Ainda no final da manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil concluiu de que esta senhora foi vítima de um latrocínio. E segundo as informações, já se havia chegado no autor
deste latrocínio. O homem acabou confessando que durante a madrugada invadiu a casa da residência dessa idosa, acabou amarrando ela junto à cama, tapando a sua boca, amarrando as pernas e as mãos, cometendo o roubo na residência e, ao sair, colocando fogo no imóvel. A polícia acabou decretando a sua prisão preventiva e ele já está preso no presídio de Passo Fundo. Uma cena lamentável, uma notícia lamentável que ocorreu hoje, 5 da manhã, este incêndio criminoso no centro da cidade de Carazinho. São informações que a gente fecha a Blitz Policial, o giro da informação para você que nos acompanha aqui na Lagoa TV. Um abraço a todos, eu volto amanhã, quinta-feira, às 9 horas na Rádio Lagoa FM e a partir das 7 da noite aqui no Telejornal da Lagoa TV. Até lá. O Telejornal de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, a partir das 19 horas, com mais uma edição. Lembrando sempre e agradecendo os nossos amigos apoiadores aqui do horário, o Posto Santo Antônio e os supermercados Posser. Confere lá no lagoatv.com.br a íntegra das reportagens que você viu aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.